20 de cada mês. A missa em sufrágio da alma do servo de Deus, Padre Cícero Romão Batista. Você poderá nos acompanhar através das TVs, TV Ceará, TV Evangelizar, TV Padre Cícero, TV Juazeiro, Dunas TV, TV Nordestina, Sertão TV, TV Verde Vale e TV Mãe das Dores, a porta-voz dos romeiros. Conto com a sua presença todo dia 20 às 6 horas da manhã. A missa em sufrágio da alma do servo de Deus, Padre Cícero. Sou nordestino desde quando nasci menino. Eu sou de um canto abençoado de sertão. Sou sabiá assoviando ao vento, sou pedaço de rima perdida e achada. Eu sou um pouco das toadas travadas em meu coração. Sou coragem, sou esperto, sou vivedor apaixonado da vida, que mesmo que às vezes sofrida é sinônimo de amor. Com alegria pra qualquer canto que for, serei sempre um lutador, serei sorriso, serei com fé, empate e inciso, nordestino, sim senhor. A forma como assistimos TV mudou e a Soul TV oferece mais de 200 canais totalmente grátis. É isso mesmo que você ouviu, totalmente grátis. É muito simples. Baixe o aplicativo entrando nas lojas da Play Store, Apple Store e nas suas Smart TVs, Samsung e LG. Em um clique, você baixa e assiste tudo grátis. Ou então, aponte seu celular agora para o QR Code. O que você está esperando? Baixe agora mesmo. Oferecemos uma seleção incomparável de filmes, séries, desenhos animados, notícias e programas culturais que celebram a diversidade de todo o Brasil. Para que pagar? Se a Soul TV é gratuita. Agora também estamos disponíveis no site www.soultv.com.br, onde você pode conhecer melhor todos os canais da plataforma e descobrir um mundo de opções gratuitas ao seu alcance. Soul TV, a revolução do entretenimento está na palma da sua mão e na maior tela da sua casa, em qualquer lugar do mundo. A programação da TV Nordestina recebe o apoio da Lei de Incentivo à Cultura, através do ICMS Cultural do Governo da Paraíba. As empresas Rede Compras, Atacadão Farias, Vitamassa e Café Aurora são parceiras e apoiam esse projeto. Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Atenção, emissoras, para o top de 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Esse programa não é recomendado para menores de 14 anos. Cultura, economia, política e os caminhos que unem todas as rotas do desenvolvimento. Conexão Campina, com Edson Pereira. Muito boa noite a você, meu amigo, a você, minha amiga. Boa noite a toda Campina Grande, a Paraíba, Brasil e o mundo. Estamos chegando a partir de agora com o Conexão Campina, aqui pela sua TV Nordestina. E você nos acompanha, além do canal 179 da rede BrisaNet de TV, que chega em todo o Nordeste. São mais de 1000 municípios que recebem esse sinal. Você também nos acompanha pelas redes sociais, Facebook, YouTube, e estamos juntos
até às 20 horas. Eu sou Edson Pereira e com toda a equipe da TV Nordestina eu lhe desejo uma ótima sexta-feira. Sextou! E nós estamos aqui trazendo os principais temas na cultura, na educação, também na política, e você é o nosso convidado especial. Nesta sexta-feira, 13, a superstição está quase acabando, o povo não liga mais para isso. Quando é para dar azar, meu amigo, o azar vem de longe. Sexta-feira, 13 de setembro, estamos juntos e recebendo em nossos estúdios minha amiga, nossa querida amiga psicóloga Josiplece Marques Pontes, e uma das principais psicólogas da Paraíba, reconhecida pelo seu trabalho e que gentilmente atendeu o nosso convite para hoje estarmos trocando conhecimento sobre as questões do Setembro Amarelo. Por quê? Porque nós estamos vivenciando, setembro é laranja ou amarelo? Eu sempre amarelo. Eu não sei de onde é que eu estou com esse laranja. É porque é tanta cor na política que você se arrebenta. Mas o Setembro Amarelo, e nós costumamos chamar a atenção para todas essas ações desse mês. Josiplece, prazer recebê-la, a amiga de adolescente, né? Adolescência. E é um prazer poder ver o sucesso que essa mulher representa para a psicologia paraibana e, em especial, Campina Grande. Boa noite. Ô Edson, eu quero agradecer a você, ouvinte, e por esse exagero, esse exagero de Edson, eu quero agradecer e dizer que, de fato, quando a gente faz algo de coração, a gente escolhe qualquer profissão por convicção, a gente acaba fazendo uma entrega inteira, né? A gente faz aquilo que a gente pode fazer de melhor. E é por isso que a gente está aqui. É minha contribuição social, é chegar até você que está aí e a gente falar sem preconceito sobre saúde emocional, saúde mental. Por que tanta barreira ainda? Né? Ainda há, acredito que caiu muito. Nós vimos agora nessa Olimpíada a questão da saúde mental sendo discutida amplamente. E a gente viu que pessoas com boa saúde física, como ginastas, como um Gabriel Medina e artistas, né, que estão na mídia, jovens e muito bem fisicamente, mas emocionalmente afastando das suas funções laborais porque não estão bem. E claramente dizendo, eu vou sair para cuidar da saúde mental, ponto. E nós não vimos mais preconceito. Ninguém critica isso. Muito pelo contrário, nós temos visto até um apoio. Então, é para isso que a gente está aqui. É para chegar até você que está em casa e pensar quais são os sinais para a gente perceber que a saúde mental não está bem. Então, eu gostaria de abrir justamente esse questionamento. Minha saúde mental está boa? Aí é onde eu pergunto. Eu devo fazer assim? Porque uma coisa... Como é que você está, Josi? Porque aí eu espero a sua resposta. Sim. Mas como eu estou? Sim. Né? E eu ter a coragem de dizer a verdade a mim mesmo. Sim. Né? Pois nós temos alguns sinais de alerta. Eu queria começar pensando nesses sinais de alerta. Então, quando você perceber alteração no humor, impaciência, irritabilidade, intolerância, no apetite, para mais, para menos, alteração no sono, alteração na sua qualidade de pensamentos muito negativos, sem projetos de médio e longo prazo, dores físicas, angústia, aperto no peito, sensação de sufocamento ou vontade de chorar. Então, são sinais de que você não está no seu melhor estado. Inclusive, qual é o conceito da OMS hoje de saúde? Não é mais ausência de doença, é bem-estar físico, psico e social. Então, quando a gente percebe que você está com a tendência a isolamento, eu não suporto pessoas, eu não quero trabalhar, eu não quero levantar da cama, uma apatia, perda de interesse pelas atividades que você considerava
prazerosas. Então, alguma coisa não está bem comigo. Esses sinais de alerta, eles precisam ser observados e quanto antes, como qualquer patologia, quanto antes a gente trata, melhor o resultado. E, às vezes, quem sente nem percebe, sabe, Edson? Às vezes, quem está por perto percebe melhor. Então, assim, também é importante a gente ficar atento aos sinais de quem está ao nosso redor. Se você tem um filho e ele está muito isolado, uma fala muito negativa, eu quero sumir, eu não vejo graça, essa vida não tem sentido, não subestima. Às vezes, a pessoa que está sofrendo não percebe primeiro. Às vezes, é sua rede de apoio. E aí, Josi, é claro que algumas questões ficaram banalizadas. Tanto que se faz necessário uma campanha como o Setembro Amarelo. Para quê? Para que a gente não fique banalizando os sinais. E aí, o que a sociedade, a família, pode começar a ajudar? Porque primeiro ajudar é você, Sim. Mas precisa de um apoio muito grande. Sim. Primeiro, ninguém ajuda alguém que não quer ser ajudado. Se vai até o meu consultório e a pessoa não está disposto a aderir à terapia, não adianta a família levar, conduzir. Então, a primeira coisa é fazer a pessoa perceber a necessidade e depois dar o suporte. O primeiro caminho, geralmente, é procurar o psicólogo, e aí o psicólogo vai fazer o encaminhamento, normalmente é assim, para um psiquiatra, para um neurologista, a depender de que tipo de patologia a gente identifica. Se só com a terapia há uma resolução, ótimo, né? Mas, na maioria das vezes, a gente tem que quebrar o preconceito. A medicação associada à psicoterapia é muito importante, inclusive, né, para a gente não deixar o quadro se tornar crônico. Pode ser um quadro de depressão, ela evolui de leve a moderada até severa. E ela pode afetar, inclusive, a capacidade da pessoa de trabalhar, de produzir, de se relacionar, de ser feliz. Um quadro de ansiedade, que hoje, como nós falamos aqui dos atletas, né, coincidentemente, todos com quadro de ansiedade. Também é paralisador. Então, de repente, você vê uma Simone Biles, assim, uma ginasta favorita, e, de repente, uma noite antes, ela diz, eu tenho que parar porque estou com síndrome do pânico. A mesma coisa aconteceu com Gabriel Medina uma noite antes. E a gente chama de ansiedade de uma mera ansiedade. Mas, na verdade, é mais complexo. Como é uma área que eu estudo, eu queria chamar a atenção. Existem inúmeras ansiedades. Você sabia, Edson? Não. Por exemplo, no caso dos atletas, a gente está falando de uma ansiedade de performance ou ansiedade de desempenho. É o medo de falhar. Então, antes de falhar, eles desistem, por conta da pressão interna e externa de corresponder a expectativas. A gente tem a ansiedade de separação, muito comum, inclusive, em crianças, adolescentes, que começam a ter um emaranhamento muito forte com a família e, quando estão sós, elas começam a desenvolver ansiedade. Isso pode evoluir para a adolescência até a fase adulta. E você ter dependência afetiva de alguém. Né? Então, a ansiedade ela pode desenvolver transtornos. Então, a gente vai ter a ansiedade também, que a gente vai ter vamos chamar assim, a ansiedade clássica, que é aquela ansiedade por antecipação. A pessoa que vive com um TAG, transtorno de ansiedade generalizado, ela se antecipa a tudo. E se acontecer isso, e se acontecer aquilo, eu tenho que me prevenir. Então, a pessoa vive no modo futuro. Edson Pereira, se eu tiver um compromisso às 7 horas, 5 da tarde eu estou no canto. Eu tenho medo de perder horário. Eu tenho medo de faltar algumas coisas, então eu começo a pensar. Então, isso é ansiedade. É ansiedade. Sabe? Uma coisa, nós temos diversas ansiedades e que evoluem para transtornos. Um deles é o TAG, que faz com que o pensamento da pessoa ela esteja sempre acelerado. Então, o compromisso é às 7, mas às 5, sua cabeça já está lá. Já.
né? Então, aquelas 2 horas que você poderia estar relaxando, produzindo, fazendo outra coisa, você não se permite. E isso é o quê? Medo de falhar. Concorda? Exato. É o medo de falhar. O ansioso, ele tem um medo clássico, que é o medo por antecipação, de sofrer, ele sofre por antecipação, ele quer ter controle dos fatos e ele se cobra muito. Ou seja, isso vai evoluindo para um transtorno de ansiedade generalizado, que é o TAG. Ele pode evoluir para um transtorno do pânico, que é o ápice, que vem com agorafobia, fobia de lugares ou não. A gente pode evoluir para um transtorno de síndrome, até mesmo assim, de transtorno de estresse pós-traumático. A pessoa perdi um evento uma vez. Aí eu fico com medo de perder um outro evento. Entende? Então, assim, o cérebro, ele vai comandando o ansioso. Então, ele pensa que ele está no controle, mas quem está no controle é a ansiedade. Então, a gente tem o transtorno de estresse pós-traumático, nós temos o TAG, ansiedade generalizada, nós temos o TOC, transtorno obsessivo, ideias intrusivas recorrentes que geram compulsões. Então, nós temos aí o pânico, você pode ver, né? Nós temos as fobias específicas ou fobias generalizadas, todas estão dentro do quadro de ansiedade. Então, isso tortura. Quem está me ouvindo que tem ansiedade, sabe muito bem que quem não tem, diz assim, tira isso da cabeça, né? Pensa noutra coisa, tira o foco. Só que não é simples assim. É que quando nós temos lá na nossa estrutura do cérebro, a amígdala, que é lá uma estruturazinha central, é como se na hora que você tem um medo iminente de faltar o seu compromisso, naquele momento, ela libera para o seu organismo uma quantidade de cortisol, que é o hormônio do estresse, que lhe prepara todo num quadro de tensão, e você tem que chegar às 7 com 5 horas de sofrimento antecipatório. Então, não é tão simples assim. Edson, mude, né? Tira isso da cabeça, isso não tem nada a ver. Não é simples assim. É como alguém que tem uma síndrome do pânico e que tem que ir a uma clínica, né, achando que está infartando. Porque realmente a sensação de uma síndrome do pânico, que é o ápice do ápice da ansiedade, é alteração no batimento cardíaco, sensação de sufocamento, a sensação de que vai me faltar ar, de que eu estou enlouquecendo, perdendo o senso, tremores, sudorese. É um quadro que atinge o psíquico, que atinge o físico. Então, você veja, quantos pacientes chegam até uma clínica de urgência, e os médicos sabem, quando chega lá, coloca um sublingual, pede para acalmar, no máximo, hidrata com um soro, coloca ali a medicação. 15 minutos, em média, uma crise de pânico, ela acaba. Só que é o tempo que a pessoa sente um medo de morrer, um medo de passar mal, um medo de surtar, um medo de não ser socorrido, que só quem entende é quem sente. Ô Josi, me permita lhe perguntar. Nós sabemos que o mal do século são as doenças da alma, que se pode chamar como doenças da alma. Mas nós estamos hoje mais suscetíveis ou nós não sabíamos que tínhamos essas doenças no passado e hoje, ou quando se tinha-se medo de dizer é falta de Deus, é falta de família, é um cara fraco, é uma pessoa fraca. E hoje nós estamos mais suscetíveis em dizer eu estou com um problema, eu preciso de uma solução, eu tenho que resolver o meu problema. Você levantou uma questão importantíssima, né? Por que tantos quadros hoje? Segundo a OMS, nós temos 2,6 milhões de pessoas em tratamento para ansiedade. E isso já deve ter evoluído do último quadro que eles publicaram na revista Exame. Então, o que acontece? Não existia isso antes. Inclusive, tem até um meme interessante, eu até coloquei uma vez no Instagram, que me chamou a atenção, que era assim, nos anos 80, será que havia ansiedade? Aí tinha uma caneta Bic toda mastigada, né? Você já deve ter visto. Então, assim, será que nós não tínhamos? Provavelmente sim. Nós não dávamos a devida importância. Então, quando alguém tinha um quadro de ansiedade, era catalogado assim.
é um nervoso. Isso é uma crise nervosa. E era como se a pessoa tivesse algum problema mental e não emocional. Hoje, a gente separa melhor o mental do emocional. Sabe, Edson? Outra questão que você levanta também importante é o que mudou na sociedade para que esse quadro hoje, que atinge crianças, atinge adolescentes, por isso o Setembro Amarelo discute o número, inclusive, de suicídio, que não é, eu acho que não nos agrega muito falar, mas a estimativa hoje da OMS é de 14 a 29 anos. O número maior incide nessa faixa etária. É preocupante? Sim. E nós temos visto, inclusive, que tem baixado. O que é que a gente vê na sociedade de novo? Nós correlacionamos muito o advento das redes sociais. As redes sociais tornaram a nossa vida mais complexa. Isso. Porque, de repente, era a nossa vida e pronto. Nós não tínhamos um teto de vidro como hoje. Então, nós hoje vimos muito a vida do outro e nos comparamos. Esse é um grande fator de adoecimento. O nosso cérebro, inclusive, não foi feito para as telas. Mas nós estamos interagindo muito, excessivamente muito com elas. E aí sobrecarrega, a gente chama hoje de obesidade digital. Nós nos cobramos, tem até uma sigla em inglês que chama FOMO, F-O-M-O. Essa sigla, ela quer dizer estar por dentro. É como se nós nos exigíssemos estar por dentro do que está acontecendo no mundo e ter que estar dando resposta às pessoas em tempo real. Essa sobrecarga também tem nos adoecido. Inclusive a insônia. A insônia, ela é um dos grandes riscos de adoecimento mental. Quem não dorme bem, vive mal. Quem não dorme bem, não vive bem, né? Por exemplo, estilo de vida hoje. Pessoas que trabalham muito, que passam muito tempo em telas, elas não praticam atividade física. Elas vão distanciando-se da luz solar, que a luz do sol é muito saudável. Elas vão se desconectando de pessoas do real, elas convivem com quem está à distância, via telas. Nós vamos começando a comer mal, a trabalhar muito, o excesso de fadiga, o cansaço nos debilita. Então, esse estilo de vida hoje, né, que nos afasta da boa alimentação, da boa qualidade social, da espiritualidade. Então, o que acontece? Chega um momento que essa conta tem que ser paga. E aí, quem é que está sobrecarregado? Nosso sistema nervoso central. Então, isso tem sido muito sério. Eu quero chamar a atenção aqui das pessoas que estão nos ouvindo a não sobrecarregar-se, não se ocupar em excesso, rever seu estilo de vida. Sabe? Não adianta assim, mas tem muito psicotrópico no mercado. Ótimo. Às vezes necessário? Sim. Mas aí eu faço uma terapia. Ok. Mas se você não remodular seu modo operandi de pensar a vida, de sentir, de usufruir a vida e de se comportar, não adianta, porque o psicólogo não vai mudar a sua vida, né? É você que tem que tomar decisões. E como é que eu uso o meu tempo, que hora eu estou dormindo, né? Eu me desconectei da minha família, espiritualidade está em que grau de importância para mim. Então, eu te diria que esses fatores hoje têm adoecido. Pessoas que têm que estar assim, como fosse uma sensação. Eu tenho que estar oniconectado, eu tenho que ser onicompetente, eu tenho que ser onipresente. E preocupado com o que pensam de você. Sim, né? A questão dos likes, da aprovação, da aceitação social. É neurotizante. É o que Jung chamaria de uma neurose coletiva. As pessoas vivendo, perseguindo a aprovação do outro. É uma questão. Nós vamos a um rápido intervalo, é rapidinho. E a gente volta com a nossa psicóloga Josiplessis Marques, aqui trazendo o conhecimento, principalmente sobre a questão do Setembro Amarelo. É rapidinho. Estamos apresentando Conexão Campina, com Edson Pereira.
A programação da TV Nordestina tem o apoio cultural das marcas a seguir. Quer saber o motivo de tanta alegria? Essa dupla perfeita pra você. Assine o combo BrisaNet mais Netflix e tenha muito mais diversão. Ei, você tá aí, ó, toda terça. Hélio Filho Informática, venha pra cá. Aqui você encontra PC para gamers, impressoras e notebooks. Serviço de recarga de cartuchos e toners, com busca e entrega grátis. Aqui você encontra também maior variedade de cadeiras gamer e para escritório. Agora com 2 unidades, uma na rua Floriano Peixoto e a outra na Getúlio Vargas. Se você quer montar computador para sua empresa ou seu escritório, venha pra Hélio Filho Informática. Venha, 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 venha visitar. Deus nunca deixou trabalho sem recompensa, nem lágrimas sem consolação. Venha celebrar conosco, todo dia 20 de cada mês, a missa em sufrágio da alma do servo de Deus, Padre Cícero Romão Batista. Você poderá nos acompanhar através das TVs, TV Ceará, TV Evangelizar, TV Padre Cícero, TV Juazeiro, Dunas TV, TV Nordestina, Sertão TV, TV Verde Vale e TV Mãe das Dores, a porta-voz dos romeiros. Conto com a sua presença todo dia 20 às 6 horas da manhã, a missa em sufrágio da alma do servo de Deus, Padre Cícero. O que move Campina Grande? O que move Campina é essa gente. Gente que surgiu aqui, gente que veio de outras terras e nunca mais voltou. Gente que produz com coragem, com força. Em todo canto tem gente criando, construindo, trabalhando. Aqui a gente vive e se emociona. Aqui criamos as histórias que o mundo inteiro já conhece. Campina se movimenta, a gente se transforma, se reinventa para andar no ritmo que move a nossa cidade e de tudo que move a gente. TV Nordestina, levando Campina para o mundo. A programação da TV Nordestina recebe o apoio da Lei de Incentivo à Cultura, através do ICMS Cultural do Governo da Paraíba. As empresas Rede Compras, Atacadão Farias, Vitamassa e Café Aurora são parceiras e apoiam esse projeto. Voltamos a apresentar Conexão Campina, com Edson Pereira. Muito bem, voltando às 19 horas e 31 minutos. Nós estamos aqui pela TV Nordestina e nas várias plataformas digitais, YouTube, Facebook, pelos aplicativos também da BrisaNet, para mais de 1000 municípios. TV Nordestina e nessa sexta-feira, com o programa Conexão Campina, recebendo a psicóloga Josiplés Marques aqui na nossa programação, exatamente para debatermos e falarmos sobre o Setembro Amarelo e que tem sido uma bandeira de luta, de trabalho. Josi, a importância de um Setembro Amarelo para que se alerte e, além de alertar, abrir caminhos para o tratamento da depressão, da ansiedade. O Setembro Amarelo veio como um ponto marcante nessa luta?
Sim, sim. Desde 2015 a gente tem essas bandeiras de escute, acolha, né? Eu estou aqui, são lemas que nós trabalhamos muito nesse mês. Você não está sozinho, porque quem está num quadro de depressão severa, com ideações, inclusive suicida, independente da faixa etária, a sensação é de desespero, né? E o que a gente vem ver num ato desse, eu quero falar para você que está aí, é que muitas vezes eu considero um ato, além de desespero, de impaciência. Pensa comigo, um problema grande que você já enfrentou na vida. Eu pensei agora, você já deve ter enfrentado vários, assim como eu. E eles passaram. Então, se você está enfrentando algum problema muito sério hoje, tenha certeza, se você perseverar, vai ter uma alternativa de um modo ou de outro. Daqui a 1 ano e 3 meses, daqui a 3 anos e 4 meses, daqui a 5 anos, nós vamos olhar para trás e dizer, foi mais um que eu suportei. Então, a ideação suicida é uma fuga. Outra coisa que eu queria dizer para você é que a gente tem que se preocupar muito com quem fica. Que legado eu estaria deixando fazendo isso? Eu estaria dizendo que essa é a solução para o problema. E não é. Eu vou estar ensinando para minhas próximas gerações que quando tiver um problema bem difícil, você faz o que eu fiz, fugiu, né? E você vai deixar essa marca na sua família. Tá? É uma marca que toda a família vai carregar desse ato de desespero. Então, a gente quer dizer com o Setembro Amarelo que quem está passando por problemas, você não está só. Busca ajuda, não é fraqueza, é porque talvez você já tentou ser forte até demais. Cuidado também com os excessos. Eu vou citar 3 excessos, Edson. Me permita que eles são muito trazidos a consultório. Pessoas que sofrem por excesso de passado. Então, elas vivem paralisadas em culpas, ressentimentos, cobranças. E se eu tivesse feito assim, se eu tivesse escolhido aquilo, e se eu não tivesse feito aquilo outro? Já foi. O passado tem que ser pedagógico. Excesso de passado pode jogar você no quadro de depressão. Nós já falamos antes. Excesso de futuro, né? Querer ansiedade. Controlar um quadro de ansiedade. A gente não controla a vida, tá? Excesso de futuro. Você tem que focar assim, o que está dentro e fora do meu controle. O que está dentro, o que eu posso fazer. E faça. E depois faça a próxima coisa, e a próxima, e se ocupe, tá? Do que você pode fazer no presente. E excesso de presente pode jogar você numa síndrome de Burnout, pode jogar você numa fadiga crônica, num quadro de estresse. Tá? Esse é o excesso de você querer fazer presente, tudo. De excesso de agenda, né? De você querer estar em todo lugar, corresponder a todo, de performar, de querer estar sempre dando conta de tudo, dando sim para todo mundo, dando não para você, sem reconhecer seus limites, vulnerabilidades, esgotamento mental ou físico, e aí você chega depois a um quadro de não poder mais produzir. Como nós vimos cantores como José Neto, como Wesley Safadão, como o padre Fábio de Mello, que teve que parar. Freio. Né? Então, assim, que a gente não deixe chegar a esse excesso de esgotamento. Então, esse excesso também de exposição. Sim. Não causa também problema? Como sempre, Edson, polêmico. Excesso de exposição, você volta para a questão da contemporaneidade, desse teto de vidro das redes sociais, né? E muita exposição pode fazer com que a nossa psique não esteja devidamente preparada para críticas. Nós temos vivido muito de vitrine e pouco de estoque. Então, pode ser que você esteja muito na vitrine, mas você não tenha emocionalmente um estoque de resiliência, de maturidade, para suportar as críticas que vêm de lá para cá. E aí, quando você fala isso, nós estamos nos reportando a fatos como o filho da cantora Valquíria, de 14 anos, que está dentro do que nós estamos discutindo agora, né? Faixa etária muito precoce. Mas o quê? Não teve capacidade de suportar a enxurrada de críticas.
Então, assim, quanto mais eu me exponho, e a gente tem que começar a pensar, o que é que nós ganhamos com tanta exposição? Muitas pessoas hoje, inclusive os empresários do Vale do Silício, que criaram, né, essas plataformas que nós usamos hoje, sabe o que é que acontece hoje? Eles estão levantando a bandeira do essencialismo, do menos tecnologia, de não se viciarem a dispositivo eletrônico. Eles estão escolhendo escolas convencionais para seus filhos, que usem menos telas. E eles estão, inclusive, com uma ideologia de comprar tempo. Ah, você quer trabalhar muito? Você quer se esgotar? Você quer performar demais? Eu compro o seu tempo. Então, você trabalha muito, deixa de estar descansando, dormindo, deixa de estar com sua família, de cuidar da sua espiritualidade, de usufruir a vida como um dom, um presente, de não ver o sol nascer, não ver o sol se pôr, de não ter um tempo para você mesmo, não ter um tempo do nada para se desconectar. Você quer isso? Então você faz isso. Enquanto isso, nós te pagamos para você estar assim. Enquanto isso, nós aproveitamos a vida. Por quê? Porque começaram cedo demais. E eles hoje perceberam que adoeceram. Muitos adoeceram. A exemplo, você pode ver aí o documentário de Steve Jobs. Uma vida brilhante, uma carreira brilhante. Mas chegou um momento que ele começou a descompensar, a não se relacionar bem, a não dormir mais, a colocar a sua equipe para trabalhar em tempo, vamos dizer, fora do real, né, fora do normal. E aí a equipe adoeceu, ele não cuidou da família. Quando ele amadureceu, você vai ver muito bem isso lá, ele tem uma mudança de perspectiva de vida. E você vê os últimos anos de Steve Jobs, ele era um homem extremamente sensível, empático às causas, né? Ele passou a viver mais para a família, ele já não queria mais aquela vida louca de trabalhar tanto. Então, os excessos de exposição e de uso de aplicativos têm causado o que a gente chama hoje de nomofobia. O que é isso? Nomofobia. É o vício, é a dependência dos dispositivos eletrônicos, especialmente do celular. Então, isso tem adoecido, tem sobrecarregado, tem gerado ansiedade, tem. Pessoas que quando ficam em off, que não tem como se conectar, não tem um Wi-Fi naquele ambiente, elas não ficam bem, elas ficam extremamente irritadas. Se você tirar ela do Wi-Fi, do mundo virtual, por 2 dias, ela pode ter crises de abstinência, como qualquer usuário de cocaína, de álcool, de outra droga. E aí, buscar tratamento. O que é que nós temos em termos de rede pública de saúde, da rede de saúde, que possa garantir um tratamento a essas pessoas que chegam a alguns estágios e que precisam, mais do que nunca, sim, de atendimento, Josi? Então, se você tem um plano de saúde, né? Vamos pensar, você busca seu plano de saúde, que hoje eles têm muitos profissionais, psicólogos, psiquiatras, neurologistas, e você procurar algum profissional especializado em saúde mental, emocional. Se você procura uma rede pública, a maioria dos municípios, a exemplo do nosso, eles hoje têm programas federais, municipais, estaduais, mas que têm, por exemplo, a exemplo dos CAPs. Né? Nós temos muitos CAPs nas cidades, aqui na nossa, nós temos, além dos CAPs, nós temos residências terapêuticas para pacientes que precisam passar o dia, ele não vai mais para um hospital psiquiátrico, mas ele passa um dia com terapia ocupacional, com trabalho com psicólogos, atendimentos, com psiquiatra, e eles retornam para casa à noite. E temos também o Centro de Referência de Saúde Mental. Na nossa cidade, não sei a sua que está aí, mas em Campina Grande nós temos aqui no Centro de Saúde do Catolé, ali pertinho da rodoviária. Lá é livre demanda, então você pode buscar qualquer profissional que você sinta necessidade e que está ligado a essa saúde mental, você vai encontrar lá. E também os CRAs, que também é um programa muito bom. Então, hoje nós CRAs temos que estão na maioria dos municípios brasileiros. Sim, assim como os CAPs, né? Os CAPs. Que são programas hoje federais, municipais e
alguns federais, alguns municipais, mas o que eu quero dizer a você é, até o seu clínico geral de uma UBS, ele é capacitado para ouvir e para encaminhar você. E alguns clínicos gerais, lá da sua UBS, se você percebe esses sinais, que eu não estou bem, eu não durmo bem, eu não como bem, meus pensamentos estão distorcidos, eu estou triste, meus pensamentos estão começando a perder o sentido de viver, converse com o seu médico. Provavelmente ele já pode ser a porta de entrada para o seu tratamento. E aí você não pode deixar passar. É uma coisa que... Não, eu deixo para amanhã. É uma questão que não pode se deixar para amanhã, né? Pode tornar crônico, né? É como nós falamos aqui. Uma simples ansiedade clássica, ela pode evoluir para um transtorno da ansiedade, até chegar a uma síndrome do pânico. Uma depressão leve, que começa como uma angústia, que é diferente da tristeza, tá, gente? A tristeza, ela tem uma causa. Um luto, uma separação, um problema de usuário de droga na família, uma crise financeira. Então, é um fator que a gente chama exógeno, externo. Mas tem depressões que elas são endógenas. Por exemplo, elas são causadas até por algum problema de saúde. Por exemplo, quem está nos ouvindo aí que tem hipotiroidismo, o metabolismo ele é lento. Provavelmente, você pode ter sintomas depressivos que faz comorbidade com o seu hipotiroidismo. Alguns cânceres, a fibromialgia, inclusive, doenças que causam muitas dores. Então, são doenças que são porta de entrada para a depressão, que vai começando leve, moderada, até chegar à severa. E quando chega numa depressão grave, severa, é quando se instalam as ideações suicidas. Sim. Genética para a doença. Sim. Falando agora da depressão, né? Nós temos esses níveis, ela pode estar associada a alguma doença, como nós falamos, o hipotiroidismo, fibromialgia, entre outras, e também o componente genético. Alguém na família, lá na terceira geração para trás, e era muito comum, e essa questão até de ter pessoas na família que, quando nós vamos fazer uma anamnese, a gente pergunta ao paciente, tem histórico de suicídio na família? Por que a gente faz essa pergunta? Porque é um indicativo que aquela depressão ela pode ter um componente genético. Longe dela. Lá, né, nas outras gerações. Temos vários tipos de depressão, inclusive, sabe, Edson? A depressão sazonal é pouco falada. Não sei se você já leu, mas há pessoas que elas têm predisposição à depressão em finais de ano ou próximo ao seu aniversário. Isso. Né? Nós temos períodos de inverno. Há países, inclusive, que o número de tratamento para a depressão é altíssimo, porque eles não têm sol. A Suécia é um caso emblemático. Eu tenho uma sobrinha da minha esposa que mora na Suécia, e ela diz, você chega, você não vê o sol por dias e mais dias. Então, aquilo faz um mal tremendo. Inclusive, o governo recomenda o uso de vitaminas para suprir, vitamina D. Porque a falta de vitamina D também, ela ajuda, né, a depressão. Agora você, mais uma vez, você levantou outro ponto importante, que a vitamina D, inclusive, ela hoje é catalogada como um hormônio, não mais uma simples vitamina, porque ela ativa nosso metabolismo. Isso. Então, nós podemos, inclusive, mesmo estando num quadro emocional que você se identifica aqui, nós devemos fazer atividade física à luz do sol, porque nós temos naturalmente uma fonte de vitamina D e é extremamente saudável. Eu vou dizer a você, remédio que você não compra em farmácia e que é muito bom para a saúde mental. É você se expor ao sol. Atividade física, você produz regularmente, né? Obviamente, você vai produzir dopamina, endorfina, serotonina, noradrenalina e ocitocina, os neuroquímicos que regulam o bem-estar. A própria escolha da alimentação, tá? É um remédio que não se compra em farmácia. Por exemplo, a banana. A banana tem o triptofano, que é um componente na banana que é tão simples, toda feira central a gente encontra. Isso.
né? Tudo nós temos no nosso país. E é um antidepressivo natural. Tá? A banana, ela tem essa capacidade, assim como o abacate e alguns grãos. Nós temos facilidade. Por exemplo, um estudo recente mostrou que o kiwi, por exemplo, quem tem insônia, que tanto vai aparecer na depressão, como vai aparecer como sintoma da ansiedade e de outras patologias. O kiwi, ele tem uma altíssima concentração de vitamina B6 e de melatonina, que é o hormônio natural do sono. Ah, Josi, ele é caro. É verdade, né? Ele não é tão acessível. Mas o leite quente também estimula a produção da melatonina. Por isso, um leitinho quente antes de dormir, antes de ir para a cama. A gente dá para a criança e a criança dorme. Não toma. E não toma, né? Então, o kiwi, o leite quente. Então, algumas práticas, algumas medicações que a gente se medica, sai mais caro do que uma boa alimentação, do que uma academia. O próprio convívio com a família, com os amigos, praticar a espiritualidade, que a gente já falou aqui, são remédios. Tá? Josi, perdoar. A nossa adolescência, nós tínhamos toda noite para as calçadas, a gente, os adolescentes a gente conversava muito. Isso hoje faz falta pelo próprio isolamento. E aí os nossos adolescentes se prendem em conversar pelos smartphones. Isso é prejuízo, né, para ele? É prejuízo, porque o ser humano ele foi feito para a sociabilidade. A criança ou adolescente, inclusive, é outra pauta, mas a Sociedade Brasileira e Americana de Pediatria proíbe o uso de telas até os 2 anos. Por quê? Porque o cérebro ele está em desenvolvimento. Inclusive, isso afeta a saúde mental e cognitiva, tá, Edson? Porque nós vimos um estudo da neurociência que a primeira geração que constataram que é menos inteligente do que a sua geração de pais é esta. Então, por quê? Porque eles estão só reproduzindo. Porque o aplicativo, o inteligente foi quem criou. Isso. Quem usa só reproduz. E em décadas atrás, as crianças elas construíam o saber, elas aprendiam com as outras, elas interagiam, elas se frustravam, né? Elas levavam fora, os adolescentes levavam fora. Hoje em dia, inclusive, eles nem paqueram mais. Com medo de levar com medo. Tem até uma nova onda agora, que são os conversantes, tá? Então, eles agora não têm relacionamento físico e relacionamento real. Eles ficam muito tempo só nos contatinhos. E o que é isso? Nada mais, nada menos do que tirar de nós o grande prazer, né, de aprender com o outro. A gente fica lá interagindo. E o que é que a gente tem visto hoje? Muitos se isolam da família, que é tão saudável para a saúde mental. Né? Afeto é outro antidepressivo. Então, tem muita coisa que nós temos na vida, mas que nós deixamos de usufruir. E eu vou trazer aqui uma fala de um psicólogo, Viktor Frankl, que ele resistiu a 4 campos de concentração nazista. E ele dizia, parafraseando Nietzsche, ele dizia que quem tem um para que viver pode suportar quase qualquer como. E o que nós temos visto, gente, é que não só adultos, muitos adolescentes hoje, eles estão perdendo a referência, eles não têm um para que viver. Inclusive, você falou bem, gerações passadas tinham que ralar muito, batalhar muito para conquistar, né, bens materiais. Hoje, os pais estão trabalhando tanto e estão obtendo sucesso, e eles estão com aquele lema, eu quero dar para os meus filhos aquilo que eu não tive. E eles estão esquecendo que foi aquilo que nós não tivemos que fez de nós a pessoa que nós somos. Então, dê mais tempo, dê mais afeto, dê mais vínculo, dê menos coisas. Porque essas coisas também estão lhe escravizando. Se eu não tiver cuidado, eu viro também uma escrava do tempo, do trabalho. E aí a gente vai sacrificar vínculos. Josi, a gente teria aqui horas e horas conversando, mas estamos chegando ao fim. Eu queria deixar sempre o convite para que você, assim que pudesse, vir aqui
independente de setembro, de outubro, mas que a gente pudesse bater esse papo, levar esse conhecimento ao cidadão que está tendo uma consulta gratuita. Porque, primeiro, você identifica, peraí, eu tenho isso também. Aí o que eu tenho que fazer? Ela está dizendo. Então eu queria que você ficasse sempre convidada para, quando puder, retornar e trazer suas considerações, seus conhecimentos. Nossa, gente, eu quero agradecer, Edson, pela sensibilidade, pela preocupação com você, ouvinte, né, que ele demonstra com isso. E essa é a minha contribuição. Nós temos, inclusive, agora, né, uma coluna que também é uma Na Campina FM, no Jornal Integração, sempre, toda semana tem uma participação de Josi Plessis Marques, a nossa psicóloga. Então, eu quero agradecer essa porta aberta de poder fazer essa contribuição social que, para mim, me dá sentido. Tá? É muito bom quando a gente recebe e quando a gente tem um espaço para também entregar. Então, eu quero dizer a você que Setembro Amarelo deve ser discutido durante todo o ano. E eu estou à disposição, Edson, agradeço, e que possamos levar essas bandeiras, né, de acolher, de não julgar as pessoas. Josi, você poderia dar a rede social para quem quiser procurar para atendimento? Quem quiser alguma leitura, quiser saber modos de buscar tratamento aqui na nossa cidade ou falar direto comigo, você pode entrar no Instagram, é só você botar lá, Psico Josi Plessis. Josi Plessis é um nome assim, junto, tá, gente? Foi uma grande homenagem, falando aqui de afeto. E a sua mãe. Meu pai, José, minha mãe, Duplessis. E aí eu fui a primeira e ganhei esse prêmio. Então é Josi Plessis, tudo junto. E aí você me localiza, eu tenho o maior prazer de poder falar com você pelo direct. E se não conseguir, vai no meu Edson Pereira PGN e lá eu indico. Edson, me dá só um minuto para dizer. Olha, gente, se você quer ouvir mais a respeito, eu construí, depois de algum tempo, um podcast, Psicologia e Cotidiano. Então, vai lá no Spotify e você encontra lá Psicologia e Cotidiano, que aí você vai encontrar vários temas, que a gente, inclusive, aqueles áudios lá que eu mando para Edson, tá, para a coluna, na rádio, eles também vão estar lá disponíveis no podcast. Muito bons, inclusive, com dicas, com um trabalho importantíssimo para você, para mim, para todos nós. Muito obrigado, Josi. Obrigada, Edson. Obrigado a você que esteve conosco agora, sexta-feira. Convite, acompanhe agora a programação da TV Nordestina, ou se não, aproveita a tua sexta-feira, que amanhã é sábado, tá certo? Um abraço a você, fica com Deus. Se Ele nos permitir, a gente volta quarta-feira. Tchau. Um programa de entrevistas trazendo as histórias mais importantes do cotidiano dos campinenses. Conexão Campina, com Edson Pereira. A programação da TV Nordestina tem o apoio cultural das marcas a seguir. Menos impostos, passagens mais acessíveis. Menos impostos, mais empregos. Menos impostos, mais oportunidades. Menos impostos, mais produção.